Boa tarde a todos. Pessoal, como estão? Todos bem? Aqui estou falando de Mogi das Cruzes, esperando que hoje não tenhamos os problemas que tivemos no sábado, né? Que falhou várias vezes, depois tive que recomeçar e hoje acho que não vai ter esse problema. O som está saindo, eu já estou sabendo. Obrigado aí pela presença, tá? Bem, hoje de início eu queria já desde logo pedir para vocês o seguinte. No sábado agora, próximo, nós vamos ter a palestra do Dr. Elcio Valente Guimarães. Ele é um médico homeopata muito conhecido de todos nós, já deu palestra para nós aqui mesmo no canal do Facebook, também presencial na Casa Espírita. Ele atende não só aqui em Mogi, como também em Poá. Alguns de vocês até pode ser que sejam pacientes dele. E ele então, eu convidei, ele vai fazer uma palestra para nós aqui no sábado, às 19 horas, né? Nesse canal aqui do Facebook, nessa página do Facebook, com o tema Causas Atuais das Aflições. Não é? Porque muitas, se não a maioria, das aflições pelas quais nós passamos na presente encarnação tem como causa fatores decorrentes desta própria encarnação, não é? Então ele vai nos explicar, né, na palestra, sobre isso. Ele, como é médico homeopata, ele cuida muito dessas questões, né, e ajuda muitas pessoas. Então eu vou convidar vocês para que no sábado, 18 horas, eu não vou fazer a palestra que eu faria no sábado, não é? Porque o nosso amigo vai fazer às 19 horas em meu lugar. Ele não vai fazer às 18, vai fazer às 19. Porque a gente vai ter o curso de Educação Mediúnica, que começa às 16 acaba às 17h30. Daí então, 19 ele entra com a palestra Causas Atuais das Aflições. Eu convido vocês, não é, a participarem, né, para a gente prestigiar o nosso amigo, o nosso irmão, nosso companheiro. Ele é espírita há muito tempo, faz parte da AME, Associação Médico Espírita, aqui de Mogi das Cruzes. Então, eu conto com a presença de todos vocês na live do nosso amigo. Hoje nós vamos abordar o tema Espíritos Felizes, que está contido no capítulo 2 do livro Céu e Inferno. Reitero o agradecimento a todos pelas doações feitas na campanha Alta de Souza no sábado, dia 13. Vai ajudar muitas pessoas que necessitam. Então, nós vamos para o último recado, que já foi falado, só vou reiterar, não é? Que amanhã, que é sexta-feira, a gente não vai estar com a Casa Espírita aberta presencialmente, tá? A palestra vai ser apenas virtual. Então, nós não vamos ter a palestra presencial lá decorrente dos decretos, né, dos governos estadual e municipal, que impossibilitam a abertura da Casa Espírita, com exceção, né, de que a abertura seja feita para orações e preces. O que nós iremos fazer no domingo? Então, no domingo, a Casa Espírita presencialmente vai estar aberta, das 9 às 10. Quem precisar, quiser, pode então estar indo lá para fazer prece, orações, deixar o nome de alguma assistida, alguma pessoa que esteja necessitando de assistência espiritual. Então nós vamos agora fazer uma oração para a gente começar, tá bem? Vamos fechar os olhos para fazermos todos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja, muita paz e muita luz. Vamos então ao tema para nossa reflexão, que é Espíritos Felizes. Espíritos são pessoas. Todos nós somos espíritos, né? E cada qual de nós, conforme o nosso grau de evolução espiritual, vive no mundo correspondente, equivalente ao nosso adiantamento.
Os espíritos recém-saídos da animalidade vivem em mundos primitivos, onde prevalecem os instintos sobre os sentimentos e as emoções. Nós já galgamos esse ciclo evolutivo de mundo primitivo e nos encontramos presentemente no mundo de categoria expiatória e provacional, onde a característica é que o mal prevaleça sobre o bem. Então, é este o mundo, é o mundo dessa categoria que nós nos encontramos no momento, mundo de expiações e provas. Ele está prestes a mudar para mundo de regeneração, cuja característica deste novo ciclo evolutivo é que, aí ao contrário, o bem prevalece sobre o mal. Ainda tem o mal, mas o bem prevalece. Ao contrário, no mundo de expiações e provas, é o mal que prevalece sobre o bem. É por isso que, se nós observarmos na história da humanidade, nesse ciclo evolutivo de expiações e provas, nós vemos que o mal, ordinariamente, sempre está prevalecendo. Os violentos prevalecem, né? E, infelizmente, ou felizmente, nós não podemos dizer se é infelizmente ou felizmente, porque faz parte da evolução. Então é uma necessidade para a gente. Entretanto, depois do mundo de regeneração, nós vamos ter mundos ditosos ou felizes. E aí onde nós vamos encontrar espíritos felizes? Os espíritos felizes vão viver em mundos felizes, mundos ditosos e felizes. Então eu diria que os espíritos felizes vivem em mundos felizes. E os espíritos infelizes vivem nos mundos de expiações e provas, que é onde nós estamos. Triste falar? Mas o Cristo disse para nós: neste mundo só tereis aflições. A felicidade não é deste mundo. Então Cristo já nos alertava sobre isso. Neste mundo a gente tem paz o tempo todo, vive em estado de paz e congraçamento, em união com o Pai? Não. O próprio Cristo falou: eu não vim vos trazer a paz, mas a justiça. Porque para nós é a justiça. Que nós não temos direito a ter paz. Porque tem paz quem não erra. Nós erramos, decorrente da nossa imperfeição. Nós erramos, a gente não está em paz. Então, mas nós temos a justiça divina. Que para a justiça divina não tem injustiça. Por isso que o Cristo falou: eu não vim trazer a paz, mas a justiça divina. E isso para nós já é muito. Porque se no mundo onde nos encontramos, o mal prevalece sobre o bem, no qual a gente vê a injustiça triunfando, mas ela é uma injustiça terrena. Porque perante a justiça divina não há injustiça. Há justiça o tempo todo. O Cristo disse: eu vos trago a justiça, não a paz. A paz não posso lhes trazer. Porque a paz é uma conquista íntima. O Cristo não pode dar paz para nós. A justiça Ele dá. A justiça Ele nos trouxe, a justiça divina. Mas a paz é algo que nós teremos que conquistar. E essa paz nos traz o sentimento, o estado de felicidade, da alegria. É nos mundos felizes onde nós vamos viver esse momento. Porque aqui no mundo de expiações e provas, nós podemos ter momentos felizes, momentos de alegrias, mas não o tempo todo. Não a felicidade sem mescla. Aí é nos mundos felizes, onde só prevalece o bem. Não tem o mal. Nos mundos regenerativos, nos mundos de regeneração, regeneradores, ainda tem o mal. Mas, como o bem prevalece sobre o mal, nós vamos ter mais momentos felizes, mas ainda assim não será felicidade sem mescla. Entretanto, ainda que estejamos neste mundo de expiações e provas, neste umbral, vamos assim dizer, nós podemos encontrar uma felicidade relativa? Sim, nós podemos.
na medida em que nós agirmos no bem. Somos ainda endividados, é verdade. E isso não nos permite viver no estado de congraçamento, de união com Deus e de felicidade plena. Não permite. A nossa consciência vai dizer, você tem essas manchas aqui que precisa corrigir. Podemos até, veja bem, hein? Veja bem. Nós, de uma forma geral, somos espíritos da categoria daqueles que precisam reencarnar compulsoriamente, que não tem escolha. Ah, eu não quero. Você vai, querendo ou não querendo. Dependendo da sua condição, você poderá participar do processo da escolha da sua reencarnação. Mas se você não tiver condições, não vai participar. Seus mentores é que vão decidir por você. Contudo, mesmo você conquistando o direito de participar da escolha do processo, das provas e das expiações que você vai viver na experiência terrena, ainda assim, sua encarnação vai ser compulsória. Você ainda não terá conseguido conquistar o direito de ficar no mundo espiritual. Porque enquanto você estiver na quarta dimensão, que é onde se localizam os umbrais, baixo, médio e alto, alto onde se localizam as colônias espirituais, as encarnações são todas compulsórias. Se você não quiser mais, os espíritos que não reencarnam mais compulsoriamente são aqueles que estão em quinta dimensão, onde a mãe de André Luiz estava, acima das colônias espirituais. Mas ainda assim, não são espíritos que vivem em mundos felizes. Mas já conquistaram o direito de reencarnar por escolha própria. Porque são espíritos mais maduros e sabem já onde precisam melhorar. Não precisa ninguém vir falar, olha, você errou aqui, ali, está devendo isso, aquilo, você fez mal ali, você precisa ir lá corrigir. Não. Ninguém precisa falar. Ninguém precisa dizer. Então o espírito, ele faz uma autoavaliação e diz assim, mas lá na velha Roma, eu estava entre aquele grupo de romanos que aplaudia aquele espetáculo de horrores, de cristãos sendo martirizados, dilacerados por feras bestiais, incendiados em betume, virando verdadeiras tochas humanas. Nós estávamos lá aplaudindo e nós não nos sentimos à vontade nem satisfeitos. Embora todos aqueles nos tenham perdoado. Entretanto, o nosso sentimento íntimo é ainda que nós precisamos corrigir em nós. E aí, nós vamos pedir uma reencarnação expiatória. Como aquela do circo americano, ocorrida em Niterói, década de 1970. A maioria de vocês conhece. Dessa história verdadeira. Não é história, na verdade, é um relato. Havia chegado em Niterói, na cidade, o grande circo americano, aquele que tinha uma tenda enorme, gigantesca, com a bandeira americana. E chegou na cidade o grande circo americano. Todos queriam assistir ao espetáculo, que era maravilhoso. Naquele dia, todos acorreram para comprar os ingressos. Compraram aqueles que tinham condições. Havia um garoto, um menino, que pediu para a mãe para comprar. A mãe não tinha dinheiro, mas falou para o pai
Falou para ele falar com o pai. Desculpe, gente. Quando o pai chegasse, o pai podia ter, daí ela comprar. Mas o pai chegou e falou que não tinha o dinheiro. Estava perto do horário do espetáculo. O menino fugiu, escondido. Entrou por debaixo da lona, escondido, e foi lá ver o espetáculo, junto com o povo todo. O espetáculo é maravilhoso, imperdível. No entanto, ao início do espetáculo, o circo pegou fogo, incendiou. Todo mundo estava lá, ou quase todo mundo morreu queimado. Dentro do grande circo americano. Depois descobriu-se que era um ex-empregado que tinha sido mandado embora, ficou magoado com o patrão e, para se vingar, botou fogo nas palhas, incendiou tudo, morreu todo um monte de gente. Esse é o relato aqui da nossa esfera física. Mas, e a espiritual? A espiritual é que todos aqueles que foram lá e que conseguiram entrar lá, até o menino que entrou por debaixo da tenda, eram cidadãos romanos daquela época do Império Romano e que, na época, no circo também romano e agora no grande circo americano, também um circo, aplaudiram, festejaram a festa de colocar fogo nos cristãos. E aí então, esses espíritos, para a sua redenção, pediram essa encarnação. Eram espíritos já mais amadurecidos, que talvez nem precisassem mais, mas eles acharam que precisava e pediram uma encarnação para passar por isso. E morreram queimados em um circo. Como eles também fizeram com que outros cristãos, àquele tempo, morressem, desencarnassem também queimados. Então vocês vejam que a situação da nossa purificação não se dá numa única encarnação. Em uma única encarnação, em um mundo de expiações e provas, você não consegue tornar-se, purificar-se ao ponto de um espírito puro. E isso leva, minha gente, milênios. Você vai se melhorando, você vai se purificando aos poucos. É de encarnação em encarnação que você vai se purificando. O nosso próximo passo, se tivermos merecimento para isso, é de vivermos em um mundo de regeneração, onde nós vamos nos regenerar dos nossos erros, das nossas mazelas. E ainda assim, poderemos errar, cometer falhas decorrentes da nossa imperfeição. E aí a gente ainda sofrer algumas dores, algumas aflições. Porque embora no mundo de regeneração prevaleça o bem contra o mal, ainda tem o mal decorrente da nossa imperfeição, do nosso erro. E aí é onde a gente ainda vai ter algumas expiações. Não serão a expiação a marca característica, porque a marca característica do mundo de regeneração são provas. Então a gente vai ter muitas provas. Né? E as provas não são fáceis, gente. São difíceis passar pelas provas. E você se angustia. Quem é que consegue estar feliz angustiado? Você está angustiado, está feliz? Você não está feliz. Quem é que está com ansiedade e está feliz? Você não está feliz. Quem é que está deprimido e está feliz? Você não consegue estar feliz. Então é onde você ainda no mundo de regeneração, você não vai conseguir ser feliz o tempo todo. Você vai ter momentos de felicidade muito mais até do que você tem no mundo de expiações e provas, naturalmente. Mas você não vai estar feliz, porque o tempo todo você vai estar vivendo provas. Não é? Mas, durante esse longo tempo, para nós que estamos encarnados, é longo. Né? Na dimensão espiritual, você não percebe o tempo. 100 anos no mundo espiritual, é nada. Eu estava meditando agora há pouco com a minha filha, um pouco antes da palestra. Aí nós começamos a meditar. Ali a pouco, e a gente fez uma meditação guiada pelo YouTube. E quando termina, entra lá um comercial, não sei, aí fez um barulhão e peguei, opa. Né? Aí eu falei, nossa, parece que a gente começou agora e já acabou. Nem parecia que demorou 12 minutos. A minha filha falou assim que não, que demorou e demorou bastante. Então vocês vejam que o estado do tempo,
O tempo é relativo. Você está no mundo espiritual, tem espíritos lá, gente, que estão há 500 anos, 600 anos, 1000 anos, e eles nem percebem esse tempo passando. O tempo não corre. Lá não corre igual corre aqui. Não é? Ainda mais se você fica num círculo vicioso, em pensamento monoidal, você não percebe passar tempo nenhum. Fica ali, naquele lá, o tempo fica aí rodando e você não está vendo nada. Você está fora do tempo. Mas, então, a felicidade sem mescla, de fato, não é deste mundo, como o próprio Cristo havia dito para nós. Mas nós podemos, se nós conseguirmos estar em paz, estar tranquilos, estar serenos, porque as dificuldades e os problemas, eles têm. Quem é que não tem problema? Dentro do lar, no serviço. Às vezes você perde o emprego, você não consegue a promoção que queria, você faz um concurso e não consegue passar. Quem é estudante faz vestibular não passa, fica angustiado, preocupado, vai ter que fazer cursinho, se não tem dinheiro não vai fazer e não sabe se vai passar depois. Vai procurar emprego, não consegue emprego. A pessoa fica angustiada, ela fica preocupada. Como é que a pessoa nessas condições vai estar num estado de felicidade? Você vê um filho sofrendo, um filho ficou doente, está obsediado, o que for. Acaba, de uma maneira ou de outra, te afetando. Você queira ou não queira. Porque nós não somos espíritos puros, gente. Veja bem uma coisa. Você tem um monte de problemas. Você se angustia, fica preocupado. Aí vem o sofrimento na sua vida, né? Ou você comete erro, fica com sentimento de culpa. Ou você vê um parente seu, um filho, marido ou esposa, penando, né? E você sofre. Você vê outro sofrendo, você sofre junto, porque você ama a pessoa. Né? E você fica angustiado, fica com medo, você não sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer. Então tudo isso invade seu coração, o seu íntimo, e você fica inseguro. Aí vem a insegurança, vem a ansiedade, fica deprimido. E aí você não consegue você não consegue às vezes nem dormir. Acorda com pesadelo, como é que vai ser feliz? Agora, se você é um espírito puro, a despeito de estar vivendo situação semelhante, espírito puro vai ficar com sentimento de culpa? Espírito puro vai ficar com medo? Espírito puro vai compreender a dor pela qual o parente está passando. Ele vai compreender. Espírito puro está acima desses sentimentos de compaixão. Ele compreende. Porque ele sabe que aquela dor é passageira, primeira coisa. Não é que ele acredita, não é que ele já leu, não é que ele estudou. Ele sabe que é diferente. Ele sabe primeiro que aquela dor, que aquele sofrimento, que aquela aflição é passageira. E se a criatura está passando, é porque precisa passar. Ele precisa passar por aquela dor. Aquele escândalo, que é a dor, é necessário. Cristo já disse. O escândalo é necessário. Mas ai daquele que for o responsável pelo escândalo. A gente precisa ficar com mais pena, gente, do autor do escândalo e não daquele que sofre o escândalo. Porque, como o Chico dizia, é muito diferente sofrer do que fazer sofrer. Gente, quando a gente está sofrendo, tem alguém fazendo a gente sofrer, nós estamos sofrendo, é diferente de você ser o autor e fazer outro sofrer. A consequência é completamente oposta, porque se você está sofrendo, primeiro, é a justiça divina que está permitindo. Porque está equilibrando a balança. Porque com o seu sofrimento você está quitando uma dívida que você contraiu perante a justiça divina quando você praticou o mal contra alguém. Então, se você sofre agora, a balança está começando a se equilibrar. E aí pode ser que enquanto na carne você se angustie, mas na condição de desencarnado você vai ficar feliz. E o que fez sofrer? É como o Chico disse, é muito diferente. Sofrer do que fazer sofrer. Porque o que está fazendo sofrer, gente, está contraindo a dívida. E ele vai penar depois, porque a gente só aprende quando está do outro lado. Quando você está do outro lado, apanhando, porque quando você está batendo, está tudo certo, você não tá sofrendo, não está doendo em você. Você está esmurrando, você não está sofrendo.
Que a dor está no outro. Não está em você, mas você vai ter que ir para o outro lado depois. E você que vai ser o esmurrado depois. Então, conforme a gente tem esse tipo de atitude neste mundo, que é expiatório ainda, a gente sofre. E a gente sofre e não tem como estar feliz. Não é? A não ser que você tenha um grau de evolução alto, o que não é o caso de quase todos nós praticamente. Porque quem é que sofre feliz? E no Sermão da Montanha está dizendo, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados são felizes. Felizes os que sofrem, porque serão consolados. É a justiça divina em ação. Ok, mas, espera um pouquinho, gente. Eu preciso pôr o óculos aqui que a minha amiga... Ah, tá. A Alessandra escreveu, tudo passa, que tenhamos forças e dignidade para passar pelos desafios. É isso aí. Se eu não colocar o óculos de perto, eu não enxergo. É isso aí, Alessandra. Então, veja bem uma coisa. Na medida em que a gente ainda não tem a perfeição, nós na carne não temos condições de compreender. Enquanto estamos encarnados, por exemplo, passando por uma doença dificílima, como o câncer, você não consegue ter a clareza de que aquilo ali está fazendo bem para você. Poucos têm essa clareza. Não vou dizer que todos, mas a esmagadora maioria vai achar que é injustiça. Ah, eu só fiz o bem, estou sofrendo. Ah, Deus é injusto, onde é que está o Deus? E aí vai. E os outros que também estão perto de você também, é a mesma coisa. Mas se pelo menos você passar pela dor, pela aflição com dignidade, se você pelo menos não se revoltar, estará ótimo. Eu não vou dizer você ficar no estado de congraçamento e felicidade sofrendo. Eu não vou dizer isso. O espírito puro é diferente, mas eu estou falando de nós. Porque o espírito puro, gente, se tiver na cruz pregado com coroa de espinho na cabeça, com lança enfiada na barriga, ele ainda vai compreender-nos e vai dizer, Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Espírito puro, espírito crístico. Ele vai compreender, mas nós não temos essa condição, porque, gente, nós não somos espíritos puros. Nós somos espíritos ainda endividados e por isso ainda não temos as condições de viver no estado de congraçamento, de união com Deus, no padrão de energia do amor, que é onde você vai ter a felicidade. E isso nós vamos ter a partir de que categoria de mundo? Mundos ditosos e felizes. É a partir dos mundos de categorias ditosos e felizes, onde você vai conseguir e você vai estar no padrão vibracional da energia do amor. E aí você vai ter a paz, que o Cristo diz que não pode dar para nós, mas você a terá conquistado. E aí você vai estar no mundo feliz. E você vai ter a paz. Paz decorrente do estado de consciência pacificado, purificado. E você vai estar feliz. Porque você vai olhar para trás e vai verificar que os seus erros, as suas mazelas, você já deixou para trás. O que você tinha de compromisso kármico, compromisso espiritual, você cumpriu. Aqueles a quem é que você prejudicou, você foi lá e amou. Aqueles a quem você derrubou, você foi lá, estendeu a mão e levantou. Aqueles muros que você derrubou, você foi lá e reergueu esses muros. Aqueles a quem você incendiou lá na antiga Roma, você se colocou na mesma situação e se permitiu passar pela experiência da dor, também sendo queimado. E aí então você olha para trás e vê tudo isso e fala, meu Deus, eu estou em paz. Gratidão, Senhor. É diferente. Mas a gente olha para trás e só vê atrapalhada. Eu estou falando assim de uma maneira, eu não estou falando de você especificamente, eu estou falando de uma forma geral, planetária. Porque o nosso planeta tem 8 bilhões de habitantes. Em nível planetário, a gente ainda tem alguns passinhos para dar, não? Bastante, não é? É claro que no nosso planeta tem uma gama enorme de categorias de espíritos encarnados, sobretudo agora, que nós estamos no final da transição planetária. Agora,
No final da transição planetária, nós temos encarnando, reencarnando e encarnando espíritos de outros orbes que estão acima do nosso. E esses espíritos, alguns vêm para cá missionariamente, outros vêm para cá, porque estavam lá, no mundo que já tinha passado expiações e provas e estava no mundo de regeneração. Entretanto, saibam vocês que muitos vão para o mundo de regeneração, mas nem todos vão conseguir ficar. Porque para ir para o mundo de regeneração nós temos uma nota mínima da mínima da mínima, mas aí quando você chegar lá você tem que se manter. Aí que a gente pode resvalar no erro, no equívoco e contrair débitos. Pode ser que alguns débitos sejam inviáveis de solucionar no mundo de regeneração. Por quê? Porque lá não tem umbral. Lá não é possível você expiar a dívida grande. Só se for muito pequena, contraída no próprio mundo de regeneração, mas pequena. Que você passa por poucas dores e entra nas provas sucessivas e você resolve. Mas se você cair feio lá, não tem como você expiar lá, porque lá não é mundo de expiações, não é mundo expiatório. Você vai ter que voltar para o mundo expiatório. É onde nós temos espíritos que já estavam na regeneração, mas por algum erro, alguma coisa, vieram para cá e vêm para cá. De toda maneira, eles têm uma capacidade intelectual grande, uma condição moral também razoável, mas ainda cometem alguns erros. E eles vêm para cá. Tem uns que são espíritos missionários, já elevados, até alguns espíritos puros que vêm. Não são muitos, mas vêm. Tem espíritos já muito evoluídos, como o próprio Emmanuel, que está aqui, já encarnado, segundo dizem. Então, o que vai acontecer nessa transição? Nós vamos ter muitos espíritos evoluídos participando, para ajudar a alavancar a gente ir para o mundo de regeneração. E, gente, olha que maravilha, sem passar por guerra de extermínio. Muitos andam falando e falam que isso ainda vai acontecer, a Terceira Guerra Mundial e tudo. Quem somos nós para dizer uma coisa ou outra? Mas tudo sugere que esse tempo disso acontecer já passou. Quero crer que se essas pessoas que têm esse poder, né, forem partir para isso, deverá haver alguma intervenção para que isso não aconteça. Porque se acontecer, irá retardar o início do mundo de regeneração pelo menos 800 a 1000 anos. E nós já estamos no fim, período de transição. Então, e como foi colocado, né, pelo Geraldo Lemos Neto, pelo Bacelli também, que houve em 1969 uma reunião entre os cristos e foi dado 50 anos, se não acontecesse guerra de extermínio, que terminou em 2019, nós estaremos livres disso. E aí então a regeneração iria seguir normal, sem isso, malgrado as dores vão estar presentes. Que o mundo é de expiação, gente. Na transição não é de expiação ainda, então vão ter dores, né? Nós vamos passar por dificuldades grandes, até essa década aqui vai ser uma década problemática. Já está sendo. Depois de 2019, entrou 2020, pandemia. 2021, mais pandemia. Sabe lá Deus o que é que vem depois. Mas essa década não deveria ser uma década para voltar ao que era antes. Porque eu ouço muito dizer, logo vai voltar ao que era antes. Gente, se nós estamos caminhando para o mundo de regeneração, como é que a gente quer voltar ao que era antes? Eu pergunto. Não vai voltar ao que era antes, porque o que era antes ficou para trás. O que era antes era do mundo de expiações e provas. Então, no fim da transição. Então, tenhamos a tranquilidade e saber que está tudo certo, que como era antes não vai voltar. Nós vamos andar para frente, agora daqui para frente vai ser diferente. Porque veja bem uma coisa, presta atenção você. Como que são as coisas lá no nosso lar, na colônia espiritual nosso lar? Pergunto para vocês, como é que é lá? Veja bem uma coisa, hein? Lá no nosso lar, você trabalha para juntar dinheiro, para ficar rico lá? Pergunto para você. Não, né? A maioria lá no nosso lar não tem nem onde morar e não precisa. Alguns têm, que aí ficou na família, tudo e tal, muitos bônus horas. Você acha que o governador de nosso lar, a gente está preocupado com bônus horas? Ele é o que mais trabalha e nem dorme. Ele não come.
Nem aquele caldo lá que é servido lá na casa do Lísias, lá, que o André Luiz tomou aquele caldo com fruta, tinha frutas. O governador do nosso lar, gente, nem o caldo toma, ele não precisa de tomar caldo nenhum. Ele não precisa se higienizar. Ele não precisa dormir. Ele precisa de casa para quê, gente? Para que precisa de casa? O governador do nosso lar, ele se alimenta de quê? O Cristo se alimentava de quê? O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, disse o Cristo. Fazer a vontade de Deus é o alimento do Cristo. Então, gente, nós estamos caminhando para o fim da transição e no mundo de regeneração, nós não vamos precisar preocupar em ter as coisas. Cristo não falou que o passarinho, Deus cuida dele, o passarinho está preocupado em juntar dinheiro. O passarinho está preocupado em ter uma casa, duas casas, três casas, apartamento, dois apartamentos. O passarinho está preocupado. Ora, se o passarinho está preocupado, nós que somos mais do que passarinho, gente, para que a gente se preocupa? Vocês acham que no mundo de regeneração nós vamos ficar preocupados em viver para trabalhar, para ganhar mais, para ter mais, para cada vez ter mais, e mais, e mais, e juntar mais, e para ter poder sobre o outro, e para poder mandar no outro, e trazer mais conforto, mais conforto, mais conforto. Nós vamos preocupar com isso no mundo de regeneração? Nós não vamos preocupar. É por isso que eu estou dizendo para você. Mundo de regeneração, essas coisas todas que a gente vive aqui, essas preocupações que a gente tem, nós não vamos ter mais. Nós vamos desencarnar a nossa geração. Bom, falo pela minha, né? Eu não posso falar por todos. Mas a minha geração está indo para o fim, é óbvio, né? Quando a gente reencarnar, daqueles dentre nós, da minha geração, que for reencarnar aqui ainda, nós vamos encontrar como pais e avós espíritos muito superiores a nós. E eles vão nos ensinar o novo modo de viver. Então não vamos ficar preocupados mais com ter as coisas, mas em sermos melhores, para que nós possamos, ainda que não plenamente, ter a felicidade. E sermos mais felizes, se não na plenitude, pelo menos na maior parte do tempo. Porque a nossa condição de estar felizes decorre do nosso sentimento de paz íntima. Quando você está em paz consigo mesmo, embora as coisas ao redor, fora de você, não estejam aparentemente boas, a dor esteja por toda parte, mas você está sereno, você está em paz, sabendo que tudo está certo. Que o Cristo está no comando deste barco, desta nau terra. Então, não preocupar com o quê? Além do mais, você se preocupar com o que você não pode dar solução, resolve? Não, então não se preocupe. Entrega na mão de Deus. Você não pode fazer nada. O que você pode fazer para resolver a situação do planeta? Nada, mas tem os responsáveis. O Cristo está à frente disso. Você não pode resolver isso. Que adianta você ficar preocupado? Ficar angustiado? Ficar com ansiedade? Ficar deprimido? Ficar sofrendo por causa disso, por causa daquilo? Você não pode fazer nada. O que você puder, você faz. Está dentro do seu alcance? Faça. Faça uma prece. Faça o que você puder, não jogue o papel no chão. Se você vira um papel, você pega e põe no lixo. É o que você pode fazer. Você faz o que você pode. O que você não pode, não adianta você se angustiar, porque você não pode, mas tem quem pode. O Cristo pode, Ele é o responsável. Deixa o responsável cuidar. Não é? Por outro lado, a gente fica preocupado com o que vai acontecer. Gente, o que vai acontecer, vai acontecer. Você não pode alterar. E além do mais, você só tem o presente que Deus te deu. Você só tem o agora. O amanhã não é teu. Amanhã é de Deus. E se Ele não te der o amanhã, você desencarnar ainda hoje de noite? Você não tem o amanhã, você só tem o agora, você só tem o hoje. Viva hoje, viva o agora da melhor maneira que você possa para ser mais feliz. Gente, gratidão, o tempo já deu, vou ficando por aqui. Agradeço imensamente a paciência de vocês de ficar comigo até agora. Então nós vamos agora, para finalizar, fazer uma prece, agradecendo a nossa Mãe Maria, né, que é orientadora da nossa casa espírita. Vamos ficar tranquilos, porque nós estamos sob
o amparo do Cristo, sob o amparo de Nossa Mãe Maria de Nazaré. Vamos ficar tranquilos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos pequeninos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. E quando, Senhor, lá estivermos, na nossa condição de espíritos libertos, rogo que nos acolha em seus braços santos, tornando-nos mais serenos, mais calmos, mais lúcidos. Gratidão, que assim seja. Muita paz e muita luz a todos. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.